O filme já foi visto por mais de 2.500.000 espectadores. Ainda Estou Aqui traz a história do desaparecimento e assassinato do ex-deputado Rubens Paiva pela ditadura militar. Mostra a história da viúva Eunice e da família Paiva para relembrar a verdade daqueles anos de chumbo. Novos documentos comprovam o assassinato do deputado federal Rubens Paiva pela ditadura militar. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, o longa-metragem foi indicado ao Globo de Ouro como o melhor filme de língua não estrangeira e segue firme na disputa por indicações ao Oscar de melhor filme internacional. Mas mais importante que o sucesso de bilheteria e crítica é que nos 60 anos do golpe de 64, o filme traz para o grande público a memória do que foram os anos de ditadura, para que essa quadra da nossa história de autoritarismo não se repita. Nunca mais. Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Chico Paiva, o Francisco Paiva, talvez você desconfie pelo sobrenome. Ele é neto do deputado Rubens Paiva, que foi perseguido, assassinado no período da ditadura militar. E o Chico é diretor de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Chico, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer te receber. E acho que para o nosso começo de conversa, a gente pode falar sobre a sessão para a entrega da medalha do mérito na Câmara dos Deputados, que aconteceu no começo de dezembro. E foram vários homenageados, né, incluindo a sua avó, a Eunice, que foi ativista de direitos humanos, meio ambiente e também companheira, né, do Rubens Paiva. E o Marcelo Rubens Paiva também foi um dos homenageados, né, que é escritor, dramaturgo, seu tio também. E a própria Fernanda Torres, que é a atriz que dá ali a vida a Eunice em Ainda Estou Aqui. E eu, antes de mais nada, quero saber como é que isso foi simbólico para você, para sua família, nesse contexto político que a gente está vivendo no Brasil, né? Como é que foi isso? Com certeza, né? Pelo simples fato de ser no Congresso Nacional, de ser na Câmara dos Deputados, onde o meu avô foi deputado, cassado pelo golpe. Então, acho que tem um simbolismo muito grande ali de uma valorização da democracia, né? Tem um busto em homenagem ao meu avô lá nos corredores da Câmara e só de estar lá, enfim, subir lá naquele palanque, receber em homenagem à minha avó enfim, essa valorização da história da minha avó que o filme está proporcionando também tem sido bastante emocionante, assim, né? Porque sempre foi muito focado no meu avô, na história dele. E eu acho que uma das coisas que o livro, né, que o meu tio escreveu e por consequência o filme trouxeram, que é muito bonito de ver, é essa valorização da figura da minha avó, que, né, depois de tudo que aconteceu com meu avô, virou também uma grande liderança, uma pessoa que se mobilizou pelos direitos humanos, pela redemocratização, pela luta dos povos indígenas, né, lá na década de 80, quando isso ainda não era um tema em alta, né. Então, enfim, teve um simbolismo muito grande ali, tanto de estar, né, dentro do espaço democrático, recebendo uma homenagem por uma família que lutou pela democracia e que teve a sua história um pouco dilacerada pela ditadura e por esse reconhecimento da liderança que foi a minha avó e da importância que ela teve também na história da família e até do próprio país, participou da Constituinte, né? Enfim, foi uma situação muito honrosa, muito orgulhosa para mim estar lá vivendo isso. Eu imagino, inclusive, acho que poucas pessoas conhecem e passaram a conhecer também pelo filme a história da Eunice no sentido de ser uma grande advogada, especialista em direito indígena, né? Especialmente nessa época. Hoje, acho que está um pouco... A gente fala um pouco mais sobre isso, né?
Mas acho que nessa época ela era uma das únicas no país, então acho que isso é muito relevante também. E falando em ser muito simbólico também, você citou o busto do Rubens Paiva, né, do deputado Rubens Paiva, dentro da Câmara dos Deputados, que é importantíssimo, né, estar ali e demarca um momento histórico muito importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez as pessoas não saibam, chegou a cuspir no busto, né, na estátua que estava lá, enfim, que está lá, e você estava nesse momento ali. Eu queria que você contasse um pouco, e acho que é importante, sobretudo, porque depois de tudo que a gente já viveu, o 8 de janeiro, enfim, e saber que o Jair Bolsonaro, né, pela Polícia Federal, está entre os indiciados e que planejava o assassinato de um presidente eleito, de um ministro do Supremo, tudo isso já era muito anunciado há muitos e muitos anos, né? Não dá para dizer que foi uma surpresa, mas acho que esse momento ali foi muito, muito simbólico, né? De tudo que ele representava e de toda a raiva que ele tinha de alguém que foi assassinado pela ditadura militar, né, Chico? Foi uma situação bem bizarra. Hoje, olhando para trás, ela ganha uma dimensão maior, porque na época, se eu não me engano, foi 2014, e o Bolsonaro era só um deputado maluco, entendeu? Que ninguém dava bola, era do baixo clero lá. Então, assim, hoje você olhando que o cara virou presidente, que tentou dar um golpe de Estado, se torna uma coisa ainda mais, enfim, tem uma relevância ainda maior. Mas foi isso, estava toda a família reunida, muitos deputados, amigos ali em torno da inauguração do busto, que foi uma iniciativa do então deputado Paulo Teixeira, que hoje é ministro. E ele passou assim, foi meio que um tumulto, passou no meio da galera, xingou, falou algumas palavras de ordem e deu uma cusparada assim na direção do busto. E enfim, eu lembro que na época foi uma coisa assim, algum maluco passando, algum babaca assim, mas é muito peculiar passar. Eu até escrevi um texto sobre isso nas eleições de 2018, que o texto intitulado era A Cusparada Premonitória de Jair Bolsonaro, porque eu sinto que enfim, tudo, como você disse, tudo que ele tentou fazer, tudo que ele fez enquanto esteve no poder, era tudo já anunciado, né? Ele já era uma coisa que ele defendia a ditadura desde sempre. Ele foi no Roda Viva, eu me lembro que dizer que o livro do Ustra era o livro de cabeceira dele. Então, assim, né, diz que tinha que ter fuzilado 30 mil, que tinha que ter matado o FHC. Enfim, não faltam referências dele exaltando esse período. Então, como você mesmo disse, não foi grande surpresa, né, quando, ao assumir o poder, ele fez tudo o que fez. Foi um ataque e é uma violência também. Ele tinha um cartaz colado na entrada do gabinete dele na época que dizia desaparecidos políticos, quem procura osso é cachorro. E aí tinha um desenho de um cachorro com osso na boca. Então, enfim, você imagina para famílias que queriam simplesmente enterrar, né, os seus entes queridos, de ter alguém falando isso em plena democracia, né? Minha mãe sempre dizia, a gente lutou pela democracia e você só pode dizer isso porque a gente vive numa democracia. Porque na época da ditadura você não poderia dizer isso. Então você vê o nível do desprezo que ele tinha por isso. E também ele já, enquanto deputado, exaltava milícias também, dizia que era a favor de grupos de extermínio. Enfim, ele, digamos assim, modernizou o discurso autoritário dele, dos militares para a milícia também, junto com a evolução desse grupo. Então, enfim, é realmente lamentável. Inclusive, já que você falou sobre isso, né, acho que vale a pena dizer que a gente teve uma decisão importante, né, dessa semana no plenário do CNJ, porque agora pode-se mudar o registro de óbito, né, das vítimas da ditadura militar. Então, os mortos desaparecidos que tiveram a situação reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade, eles podem ter o registro, a indicação específica, né, de morte causada pelo Estado. Isso é muito importante também, né? Com certeza. Acho que o filme mostra muito bem uma cena da minha avó
quando ela foi pegar o atestado de óbito do meu avô, e ela até fala, é muito estranho o sentimento de ficar feliz por uma certidão de óbito de alguém, mas realmente é uma coisa que dá um certo alívio, né, para a família que está lutando por aquilo. Outra coisa que o filme retrata também, que tem relação com isso, é o fato de que, como desaparecido político, a minha avó sequer conseguia movimentar as contas do meu avô para, né, sustentar a família, porque você não tem uma prova de que a pessoa morreu, então o banco não autorizava isso. Então você vê a magnitude do quanto a tortura se prolonga mesmo após a morte, né? A morte do meu avô, ou de quem quer que seja a pessoa que foi vítima, né? De que a família continua sofrendo aquela tortura, aquela indefinição, aquela limitação. Não é um processo natural de viver o luto e seguir adiante, né? E acho que essa coisa não ter o corpo para enterrar é muito simbólica também, né? A gente vê aí várias culturas, religiões ao redor do mundo, o ato de você enterrar o corpo é muito simbólico, de você conseguir homenagear a pessoa, viver o luto, seguir adiante, e, enfim, o cara que coloca um cartaz, quem procura osso é cachorro, você vê o nível de indigência moral que a pessoa tem. Uma das coisas que mais me marcou, né, uma das cenas que mais me marcou no Ainda Estou Aqui foi a cena em que tá toda a família ali num almoço, então tá todo mundo no entorno de uma mesa conversando, que é a cena em que aparece a Fernanda Montenegro também, então muita gente ficou impactado com aquela cena, eu inclusive, lógico, né, mas eu imagino que muitas das histórias do seu avô e da sua família, né, você tenha ouvido dessa maneira, assim. É um trecho, assim, que é muito bonito, é belíssimo, assim, entre vários. Mas eu queria saber um pouco de você, como é que eram essas conversas, quais foram as histórias que talvez tenham te marcado mais, né, nessa trajetória, que te foram contadas, e como é que foi ver isso, essa cena, por exemplo, materializada nas telas do cinema, né, e por alguém como a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, que... Enfim, dispenso qualquer tipo de elogio aqui, né? Não, realmente ter Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Walter Salles, Selton Mello, tanta gente brilhante, talentosa contar a história da família, realmente é um motivo de muita honra, muito orgulho para nós. A gente acompanhou bastante o processo. E eu acho que, para mim, foi até um pouco curioso, porque... Eu nasci em 87, meu avô foi assassinado em 71, então depois que eu nasci até me dar por gente, já era uma coisa bastante cicatrizada na família, né? Eu nunca vi minha mãe chorando, nunca vi minha avó triste, já era uma coisa superada, né? Então a figura do meu avô era quase como uma figura histórica, assim, que é uma referência histórica. Até porque minha avó, minha mãe, né, toda a família, a gente sempre... buscou abordar a questão do desaparecimento do meu avô como uma luta do país, né? Foi um crime não só contra a nossa família, mas contra a democracia, contra o país. E assim como existe o Rubens Paiva, que era deputado, que ganhou manchetes de jornal, revistas e que virou uma história conhecida, existem milhares de outras famílias que também foram vítimas de violência de Estado e que não são tão conhecidas, mas que as famílias foram igualmente, né, dilaceradas, torturadas e destruídas pelos horrores da ditadura. E que até nos dias de hoje, né, a gente vê vítimas de violência de Estado, de violência política, né, acho que o caso da Marielle Franco e do Anderson seja o mais conhecido aí, de você ver como a gente mesmo, né, na nossa democracia ainda isso acontece. Então, a gente sempre levou de uma forma como uma luta coletiva. Então, quando começou esse processo todo do filme, eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei no set para acompanhar as filmagens, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia as histórias, as piadas internas da minha família, e foi quando eu comecei a realmente viver aquilo de forma mais pessoal, tipo, nossa, realmente, né, é minha família, meu avô, nossa, que
Que honra. Então me pegou de um jeito muito pessoal, que nunca tinha acontecido comigo isso, pelo fato, né, de ter sido muito antes de eu nascer, e de que a família sempre, né, fez questão de colocar como uma coisa coletiva, e não pessoalizar a dor, e não pessoalizar a luta, mas fazer disso, né, um exemplo de que outras famílias pudessem também ir atrás da memória, justiça e verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos, e que servisse também de exemplo para que a gente nunca esqueça, para que nunca mais aconteça, né? E gerou, de fato, assim, algo muito coletivo, sempre foi, mas para além de Comissão Nacional da Verdade, né, e tudo isso, que foi até um dos motivos esse ano para eu ter conversado com a Veroca, né, sobre a necessidade de as investigações continuarem e de o governo estar à frente disso, né, recebendo as famílias e conduzindo para que essas investigações continuem, porque a gente nunca teve uma punição dos torturadores aqui no Brasil, né, porque foram assassinatos cometidos pelo Estado. E depois do filme, tem um movimento também de pessoas mais jovens, eu não sei até se você chegou a ver isso, mas acho que foi até a BBC que fez uma matéria sobre isso, uma reportagem, de que vários jovens foram para as redes sociais contar as histórias, né, ou dos avós, ou enfim, dos pais, para o caso de pessoas, mas principalmente dos avós que passaram por isso durante a ditadura militar. Gerou esse movimento coletivo também, e acho que também está chegando em mais pessoas, né? De certa forma, levando a história do nosso país, da forma como realmente aconteceu, né? Pela perspectiva, claro, da sua família, mas levando isso para o grande público. Eu não cheguei a ver essa matéria específica, mas eu tenho ficado bastante impressionado com a repercussão entre os jovens, assim, muita gente que relata, levei minha filha de 15 anos, ela adorou, a gente já me contou, tipo, não, fui tentar ver com meus filhos, eles falam que não, que eles já iam com os amigos dele, então não quiseram ver com os pais, e enfim, eu que cresci muito, sempre ouvindo essas histórias, muito ligado nessa luta de memória da ditadura, né, por razões óbvias da minha família, era sempre um tipo de pessoa muito específica, digamos assim, um pessoal mais intelectualizado, politizado, mais velho, e a coisa eu sentia que era bastante distante das novas gerações. Eu acho que o filme tem furado essa bolha, ela tem furado muitas bolhas, assim, eu acho que isso é muito bonito de ver. Eu acho que, bom, enfim, o fato de Fernanda Torres, o Selton Mello serem figuras tão conhecidas e populares ajuda também, né? A Fernanda Torres está viralizando com memes, com figurinhas e tal, ajuda a furar essa bolha da nova geração. E eu acho também que é um trabalho de uma sensibilidade incrível que o Walter colocou no filme. Eu não sei se você sabe, mas o Walter era amigo da minha tia, frequentava a casa, né? Então, para ele também foi um filme muito pessoal, uma memória muito pessoal que ele trouxe para a realização do filme. E eles tiveram um cuidado muito grande em transformar o filme num filme sobre a dor de uma família que sofre com, né, os horrores de uma ditadura. Então eu sinto que às vezes nos dias de hoje as pessoas discutem nas redes com a polarização e tal, a ditadura virou um tema quase que partidário, eleitoral, né? É o Bolsonaro, é o Lula, o que foi? Não, eram os comunistas. E aí quando você pessoaliza aquilo, você transforma só na dor de uma família, né, dentro da ditadura, vivendo uma tabela do que foi a ditadura, né? Você consegue acessar muito mais gente. Eu tenho recebido mensagens diárias, assim, de muita gente, e tem sido muito curioso, pessoas que eu sei que são de direita, pessoas que eu sei que detestam o PT, pessoas que inclusive votaram no Bolsonaro, que falam, cara, eu vi o filme e fiquei super emocionado, eu acho que é uma história que todo mundo deveria ver, do país e tal. Então, acho que eles tomaram um cuidado de transformar um filme, porque em geral a gente vê filmes de ditadura, tem aquela coisa da luta armada, cenas de tortura, etc e tal, e a delicadeza e a sensibilidade com que esse filme foi feito, ela traz
essa dor da família para um lugar onde todo mundo consegue sentir, né? Então você mostra ali que você ser contra um regime autoritário não é uma questão de ser esquerda, de direita, de gostar do Lula, de não gostar do Lula. É uma questão humanitária, né? Então, assim, como é que você pode ser a favor de um regime onde alguém pode entrar dentro da casa de uma família, levar o pai de família e não dá nenhuma explicação a respeito disso e fica por isso mesmo, entendeu? Então, acho que quando você traz assim para esse cerne da coisa, essa coisa palpável, essa dor palpável, não tem como alguém ser a favor daquilo, né? Então, acho que o filme ele furou muitas bolhas por conta desse cuidado, dessa sensibilidade que foi feita. Claro, foi feita por gente muito talentosa, muito bem feito e todo, mas esse detalhe que foi trazido no filme de fechar na dor da família, eu acho que ajudou muito a furar essas bolhas e atingir, né, como eu disse, pessoas de todos os espectros políticos, como você trouxe pessoas mais jovens que já nasceram numa democracia, digamos assim, estabelecida, né, porque a gente viu aí que não está exatamente segura, totalmente segura, mas que já vive num regime democrático, não tem mais a memória da ditadura. Então, eu acho que a forma como o filme foi feito ajudou muito a atingir esses novos públicos que não participavam dessa discussão e todo o sucesso que a gente está vendo por aí. Isso é tão importante que você traz, Chico, porque a gente teve, por exemplo, na nossa história, o advogado, o jurista, né, o Sobral Pinto, por exemplo, que assim, foi advogado de tantos presos políticos, né? E ele era um conservador, mas isso não quer dizer que, né, quem é conservador ou de direita esteja de acordo com o que aconteceu na ditadura militar, né? Isso não faz sentido. Eu acho isso muito, muito importante que você traz. E, claro, para a gente fechar também, acho importante falar sobre as indicações, né? A indicação do próprio Ainda Estou Aqui e da Fernanda Torres ao Globo de Ouro. E aí também já aconteceu a premiação de melhor roteiro no Festival de Veneza. Então, assim, muita gente torcendo, óbvio, né? Só se fala sobre isso, assim, quando falam do filme nas redes sociais. E também toca muito nessa trajetória, né, da sua avó. O foco principal é a Eunice, e eu acho que é por isso que é tão sensível e tão importante, né? E eu vi que a gente até falou um pouco antes de começar a entrevista, de começar a nossa conversa, que você acompanhou um pouco da gravação também, né? Eu queria saber como é que foi para você acompanhar essa reconstrução, depois ver tudo isso materializado, né? Porque, como você disse, eu achei isso muito importante, queria trazer para a gente fechar a nossa conversa, foi a reconstrução, claro, é da história da sua família, e acho que isso toca muito no pessoal de quem assiste, mas também na reconstrução da história do Brasil, né? A própria Eunice fala isso, e acho que no próprio filme ela fala isso, né? Mas já vi isso ser reproduzido muitas vezes na imprensa, e ela fala, eu não sou a vítima é o país. Eu acho isso tão potente, né, quando ela fala essa frase. Eu acho que, enfim, quando eu soube, a gente viu que a coisa realmente ia acontecer do filme, eu coloquei na cabeça e falei, cara, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Walter Salles fazendo um filme sobre sua família, isso nunca mais aconteceu, eu vou aproveitar o máximo. Então, sempre que eu podia, eu tentava acompanhar as gravações, a gente foi a família inteira para Veneza ver a pré-estreia lá no festival, para realmente viver, né, isso. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, era o envolvimento de toda a equipe, não só do Walter, da Fernanda, do Selton, mas de todo mundo que estava envolvido ali, muita gente talentosa e que realmente se envolveu com o filme, com a história da família. O roteiro do Murilo e do Heitor, que foi premiado lá em Veneza também, a gente conversando com eles brincavam comigo que assim, Chico, a gente fez um mestrado e um doutorado sobre a sua avó, a gente sabe tudo, entendeu? Eu lembro todos os pareceres que ela já deu, e aí eles contando como é que foi a montagem do filme, como é que eles pensaram essa construção, né? Porque tinham muitos aspectos ali que podiam ter sido explorados mais ou menos, mas como é que você joga isso no filme é muito diferente, né? E eu acho que esse efeito colateral, digamos assim, positivo,
dessa história toda é ver também o cinema nacional sendo reconhecido internacionalmente, né? A cultura foi muito abandonada durante as últimas gestões. Então você vê um pouco assim esse renascimento do cinema nacional nesses grandes palcos assim, é muito emocionante de ver, né? Porque, enfim, é um trabalho brilhante mesmo de todos os envolvidos. E acho que a Fernanda Torres, eu sou suspeito para falar, tá excepcional no filme, que me desculpem as outras, já vi alguns dos outros filmes que estão concorrendo com ela, mas não tem comparação, entendeu? A Fernanda tá genial no papel. E eu acho que uma coisa que é interessante de trazer também é que durante as gravações, enfim, a gente ia acompanhando, e enfim, eu sou da família, eu conheço a história de Cora Salteado, as pessoas que estavam no filme, envolvidos no filme também, foram a fundo na história e tal, e eu ficava sempre um pouco na cabeça assim, pô, como será que vai ser para as pessoas que estão de fora dessa bolha verem o filme, né? Como é que seria isso? E o próprio cinema, conversando com a galera da produção, falava, Chico, é muito difícil o cinema porque você só tem o feedback depois que está tudo pronto, né? Você não tem como corrigir rota. Então você termina o filme, entrega, depois que ele está passando na tela que você vai entender qual é o feedback. E eu fiquei muito impressionado como as pessoas que veem o filme, elas se sensibilizam, elas notam os mesmos detalhes que a gente que estava lá dentro daquela história também notava e também nos emocionava, entendeu? Então, uma cena que eu sei que todo mundo lembra, é uma cena que é super curta, assim, super delicada, mas que depois que o meu avô desaparece, né, é assassinado, a família vai para uma lanchonete e tem uma cena passando, assim, as famílias felizes, brincando. Nossa. E tal, e eles vivendo aquela dor. Que é isso, é uma cena super rápida, super sensível. E às vezes você acha, pô, será que as pessoas vão conseguir pegar, identificar? E todo mundo consegue pegar esses detalhes, se emociona, se sensibiliza com as mesmas coisas que a gente que estava lá dentro, né, acompanhando a história, acompanhando a produção, sabia que aquilo tinha sido, né, feito com aquele propósito, que aquela cena tinha um intuito e tal. Então isso foi muito legal, assim, de ver como que bateu no público, né, que estava de fora dessa bolha e que realmente é muito parecido com o que a gente estava vivendo lá. Nossa, é demais, né? Assim, eu poderia também trazer várias, assim, porque são várias cenas que não tem palavras, assim, é só o olhar entre as pessoas da família, assim, que é o suficiente, né? Quando também o Rubens Paiva tá entrando no carro e a Eunice olha para ele, eles se olham. E aí todo mundo sabe que é a última vez que eles vão se ver, né? Aquilo é muito, assim, é devastador. Aquela cena para mim foi devastadora. Chico, eu quero te agradecer demais pela conversa, assim, e mais uma vez, claro, né? Toda a minha sensibilização por tudo, né, que a sua família enfrentou, assim, e foi, assim, demais esse filme. Acho que está sendo catártico, assim, para qualquer brasileiro e dá muito orgulho também, né, de ver a gente concorrendo a esse prêmio. Eu digo a gente porque acho que todos os brasileiros sentem parte também. Sim, já virou Copa do Mundo, né? E o simbolismo de ser a Fernanda com o Walter 25 anos depois, da mãe dela com o Walter, que a gente que não tinha tido, né? Enfim, até fiquei arrepiado aqui. Realmente é muito simbólico de figuras tão importantes da nossa história, né? Enfim, história, ponto, né? O Walter, a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro são figuras da história do país, representando a história de uma família que tem como pano de fundo a história do país também. Enfim, tem sido muito emocionante. Obrigado pelo convite, foi um prazer aqui estar com vocês. Obrigada demais, Chico. Nesse finalzinho aqui de Em Detalhes, quero lembrar você que nessa semana, mais especificamente no dia 15 de dezembro, gente, a gente vai ter uma aula magna. Então, 8 horas da noite, anota na sua agenda o paradoxo da escolha. Descubra por que o excesso de opções nos deixa mais frustrados e ansiosos. Vai ser com o Eduardo Moreira e também com o professor Barry Schwartz, que é psicólogo e fala justamente sobre esse excesso de informações que a gente recebe todos os dias. Então, fica a dica para você. Em detalhesicl.com.br, você se inscreve para poder acompanhar de forma gratuita no domingo, dia 15.
Quero lembrar você também que a gente está aqui de segunda a sexta-feira, você fica com o Mercado em Investimentos agora, se você está me acompanhando pelo YouTube e também nas plataformas de áudio, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Porque o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias.